Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. E pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: vosso pai Abraão? Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Meu amado e minha amada, isso é para você, para mim, para nós, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante daqueles que se vangloriavam de ser filhos de Abraão, Jesus, ele clarifica alguns importantes temas, como o discipulado, a liberdade e também o gozo da intimidade familiar, da filiação e da paternidade. Prosseguindo o seu discurso, num crescendo dramático, Jesus termina revelando a sua identidade: eu sou. Os seus adversários, porém, endurecem suas posições e tentam realmente lapidá-la. Assim, revelam ser escravos do pecado. Só apenas a fé, que leva a confiar na palavra, liberta do pecado, como aconteceu com Abraão. A fé do filho leva os discipulados a permanecerem nele. Palavra do Pai como filhos livres e permanecem na casa paterna. Quem procede de outro modo revela ter outra origem, outras intenções perversas e é escravo, ainda que não se tenha conta disso ou não o queria admitir. Meditando hoje o Evangelho, a liberdade sim é um valor de que todos desejamos usufruir, mas nem sempre a procuramos onde podemos encontrar. Os três jovens de que nos fala realmente hoje a primeira leitura, são um maravilhoso exemplo de liberdade. Recusam corajosamente adorar o poder real, mesmo sendo condenados à fornalha ardente. Nabucodonosor pergunta: qual Deus poderá libertar-nos das minhas mãos?
Os jovens respondem: não vale a pena responder-te a propósito disto. Se isso, assim, o Deus que nós servimos pode livrar-nos da fornalha incandescente e até mesmo o rei tirar das tuas mãos. Esse gesto de liberdade condenou ao suplício. Aparentemente perderam a liberdade, foram amarrados e foram lançados ao fogo, mas o Deus em quem confiam intervém para nos libertar. O rei verifica o fato e converte-se na fé. Quando Deus deixa de ser apenas uma ideia mais ou menos abstrata, quando a fé em Jesus Cristo se torna vida, nós podemos experimentar sim a liberdade cristã. Não é que a sua vida se torne mais fácil. A verdadeira fé em Deus e uma relação pessoal com Jesus, seu Filho, na fé e no amor, revelam exigências até aí desconhecidas. Essas exigências estabelecem novos laços que não se escravizam, mas dilatam os corações e fazem avançar nós todos que cremos pela via dos mandamentos divinos. Como judeus, que se diziam filhos de Abraão, talvez também nós nos digamos cristãos apenas porque somos fiéis a tantas e tantas observâncias. Mas isso, amado e amada, não é tudo, não é o suficiente. É suficiente para fazer de nós filhos de Deus, nem filhos da igreja. Ser filhos é, em primeiro lugar, repito, ser livres. Jesus, o Filho, revela-nos verdadeiramente qual liberdade. Contemplando-o, verificamos que essa liberdade consiste na renúncia a nós mesmos para afirmarmos o outro, os outros. O pecado é exatamente o contrário. Faz-nos ver tudo a partir de nós mesmos e dos nossos interesses, colocando-nos no centro do universo. E a escravidão de que fala Jesus. Podemos permanecer na escravidão, mesmo falando muito de liberdade e de libertação. Não podemos libertar-nos por nós mesmos. Seremos livres na medida em que abrimos o nosso coração à palavra, que é a presença de Cristo no meio de cada um de nós. É sua poderosa salvação. Só ela nos arrancará da idolatria. Só ela e sobretudo da realmente idolatria, para nos guiarmos até a liberdade do amor. A liberdade é um dom do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz e a paciência, a benevolência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não há lei, conforme diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Há, portanto, perfeita liberdade. As nossas vidas têm que se lembrar-nos sempre que a liberdade é um fruto do mistério pascual de Cristo. Pela sua morte e pela sua ressurreição, Cristo, abrimos o dom do Espírito. E a liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 21, é que onde está o Espírito, há liberdade. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Basta que nós pensemos nos preciosos frutos do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E em particular, do autodomínio, quando nós pensamos, desejamos nos afetos, nas palavras, nas ações. Não nos deixamos guiar pelos nossos pelo egoísmo, mas sim pelo Espírito Santo. Oração. Ó Senhor Jesus, faz-nos compreender que para viver como filho do Pai, não nos basta ser batizados, mas também é preciso fazer as suas obras e de crescer na escuta da sua voz, deixando que a tua palavra lance raízes em cada um de nós e tome gradualmente posse de todo o meu ser. Faça-nos também compreender que me tornais livres apenas na medida em que nós abrimos a tua palavra, não só a minha inteligência, mas também a minha vida. Só quando
ela for totalmente guiada por ti, seremos realmente livres. Livres do pecado, que muitas vezes nos escraviza. Livre da inveja, que nos separa dos outros. Livre da preguiça e do orgulho que nos paralisam. Então, mesmo no meio do sofrimento da vida, também quando tiver de sofrer, para ser fiel ao teu amor, serei livre. Como os jovens da fornalha ardente, eu cantarei os teus louvores, eu celebrarei a tua vitória. A tua gloriosa paixão faz-nos vitoriosos contra o pecado, contra todas as virtudes, contra o sofrimento. Faz-nos livres. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu peço hoje, amado e amada, que nós possamos repetir e viver a palavra que está lá em João capítulo 8, versículo 31, que diz: a verdade vos tornará livres. A verdade vos tornará livres, livres, livres. Hora do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o meu santificador, que se aproxima de mim no mais íntimo para derramar a sua santidade. Mas o mais íntimo é o coração. Na realidade, a palavra coração está muito realmente desgastada, confundida com o romantismo barato. Quando dizemos essas palavras, pensamos nos sentimentos, mas o coração é muito mais que emoções, muito mais que afetos superficiais. É coisa muito séria, muito séria. Aquele que se refere à palavra de Deus quando fala do coração. Nós não esquecemos jamais que é o próprio Deus que nos prometeu lá, que nos prometeu: eu vos darei um coração novo, eu vos darei um coração novo. O coração são essas intenções mais escondidas, as decisões ocultas que não compartilhamos com ninguém, os verdadeiros projetos que nos mobilizam, o que na realidade andamos procurando quando dizemos coisas, quando tomamos decisões. Ali quer entrar o Espírito Santo para nos transformar. Ali quer derramar-se para que todas as nossas decisões profundas sejam boas e sejam sadias. Mas por que entrar pouco a pouco, na medida em que nós permitimos realmente? Porque às vezes o invocamos da boca para fora. Não existe uma parte de nós onde no fundo não queremos que toquem algumas coisas. Cremos que ali estamos melhor sozinhos. É falso. Ali também dele necessitamos. Necessitamos para sermos realmente felizes, realmente estar perto dele e realmente que ele possa fazer novo todas as coisas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Assim seja. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e tenha um bom dia. E fé naquele que tudo pode, naquele que tudo pode fazer por cada um de nós. Louvado seja.